Estou de volta hoje para falar sobre o apego neurótico aos pais. Quando o amor adoece, né? Quando amar se transforma num elemento negativo, deletério. Esse programa, vai ser feito frente até a muitas sugestões. Muitos dos meus pacientes, né, me pedem para eu falar mais sobre isso, estudantes. E quero que você entenda bem aí qual o núcleo dessa nossa discussão. Em alguns casos, o apego que nós chamamos comumente de edipiano se transforma numa verdadeira doença. É bom discriminar antes, falar sobre a questão do apego. A criança, lentamente, até por causa, né, da sua dependência, ela se apega aos pais. E essa dependência é uma coisa positiva, não tem nada de negativa. Porém, em alguns casos, a dependência, o apego, se transforma em uma coisa desmedida, em algo que acaba por truncar o desenvolvimento normal. Entendam que nós não estamos falando, então, desse apego salutar, normal. Nós estamos falando de um apego, de um sentimento de amor pelos pais que vai petrificar, vai evitar o estado de independência, de desenvolvimento normal. Algumas crianças, ao se tornarem adultos, não crescem suficientemente para saírem de perto dos pais. Ficam intrusivamente presos aos pais e os pais a eles. É até importante marcar que quando nós falamos desse apego, é salutar, né, entendermos que normalmente esse apego é criado até silenciosamente, inconscientemente, pelos pais. Os pais acabam por favorecer um certo enfraquecimento do desenvolvimento normal. Quando é que isso ocorre? Ocorre, por exemplo, quando os pais são superprotetores, quando querem proteger, ajudar demais. É como se aquela criança não pudesse desenvolver a sua própria força, as suas capacidades internas e pessoais. Ao contrário, a criança tem a tendência a acreditar que será a eterna criancinha dos pais, o eterno bebê dos pais. E isso pode dificultar bastante, né, a criança superar esse apego. Porque da mesma maneira que há o apego, é necessário a criança desenvolver o que normalmente eu chamo de senso interno de separatividade. Para aportuguesar, para fazer com que fique mais fácil, é o desapego. Ao mesmo tempo, né, que a criança deve se apegar, ele também tem que aprender a se desapegar. Agora, pais que talvez não aceitem, né, o crescimento da sua criancinha, vão fazer de tudo para infantilizar, para evitar o progresso normal. Muitas vezes, o processo de desapego pode parecer uma ameaça a pais superprotetores, a pais mal resolvidos. Dentro do consultório, nós vemos muitas situações em que, por exemplo, o casamento entre os pais não está bom, a relação não está boa, e um dos dois, ou os dois, acabam por investir tudo na criança. A criança passa a ser o sentido da relação. E é lógico, né, que isso faz com que haja uma inflação. A criança, narcisicamente, vai se sentir o reizinho, o senhor do mundo dos pais. E pais que adotam esse ponto de vista em relação ao filho vão minimizar a capacidade que a criança vai desenvolvendo de se emancipar, de crescer, de se tornar
independente. Então vejam que o apego exacerbado é uma doença, é uma neurose, não gera nenhum bem. Eu lembro de uma mulher que, por não ter uma vida boa com o marido, no consultório teve coragem de me dizer que o homem da sua vida era o seu filho. Ela tinha sublimado, né, como diríamos tecnicamente, e aceitado manter-se casada, mesmo sofrendo, por causa do filho. E eu não preciso nem dizer o final da história, né? O homem morreu, o marido dela morreu, ela investiu ainda mais no filho, e o filho, com 50 anos de idade, não conseguia sair da casa da mãe. E ela fazia questão de sabotar todos os namoros do filho. Essa é uma questão interessante, né? Uma mãe superprotetora é uma mãe que se torna, às vezes, cruel. Nós chamamos até de mãe devoradora, mãe dragão, ou seja, é aquela mãe que engole, come, introjeta totalmente a vida do filho, da filha. E para que os filhos consigam se libertar, não é fácil, porque se sentirão culpados. Afinal, é uma mãe boa, que sempre está perto, perto até demais, né? Perto ao ponto de matar a capacidade de independência, de liberdade dos filhos. Então entendam que, ao falar desse apego doentio, eu estou falando aí de um circuito que está bem longe do amor. Pais superprotetores, mães devoradoras, pais castradores não são seres amorosos. Eles até podem se pensar dessa maneira, mas na verdade o que eles querem é viver a vida do outro, ou que o outro viva a vida deles, né, como se fosse a sua própria vida. É o que ocorre com um adulto fraco, um adulto que ficou apegado demais. Ele não consegue ter nada independente, nada à parte. Não são poucos os filhos, as filhas, que ficam tão presos nos pais que nunca dão certo dentro de uma relação amorosa, nunca se desenvolvem profissionalmente, ou mesmo se desenvolvendo profissionalmente, financeiramente, há aquela dependência materna, paterna. Então você que está me ouvindo, você que é pai, você que é mãe, entenda que não dar chance para os seus filhos crescerem, se desenvolverem à parte, é, na verdade, uma atitude tirânica. Você vai ficar preso à vida deles como se fosse um carrapato, como se fosse um parasita. Você não estará fazendo o melhor para eles. Você, na verdade, está usando do seu egoísmo, fingindo que está interessado no bem do outro. Mas você está interessado no seu bem, não no bem do outro. Por isso, aprenda que apegar-se demais não é amor. Apegar-se demais é carência. A forma mais correta de amar é amar para libertar. Quem ama quer que o outro cresça, quer que o outro se desenvolva, quer que o outro se emancipe. Amar para fazer com que o indivíduo fique encangado, preso a você, não é amor. É tirania, é controle. E, infelizmente, é esse tipo de apego que adoecerá o sujeito, que vai lentamente levar o indivíduo a diversas das neuroses estudadas pela psicanálise. Num outro vídeo, vou voltar a falar sobre essa questão, vou discutir cada uma dessas neuroses, para vocês entenderem aí as consequências deletérias, negativas, né, desse apego neurótico. Se gostou, curta o vídeo, divulgue para outras pessoas, compartilhe o conteúdo. Isso vai nos ajudar a alcançar outras pessoas. Afinal, o nosso canal foi feito para você. Muito obrigado e até a próxima vez.